Ele cocriou a perda das duas pernas. Esse é um caso terrível da ignorância de pessoas que não entendem absolutamente nada de como funciona a energia, o eletromagnetismo, o pensar e o sentir, e que você cria com o teu pensamento. É um caso que eu tirei de um canal chamado Cafezinho Francês, da Flávia Ribeiro. Lá tem todos os detalhes, tá? E esse caso é real e vocês podem ir lá conferir Cafezinho Francês. Inclusive tem fotos de jornais da época. França, 1912, cidade de Dijon. O senhor Lambert era casado com a senhora Celeste. E os dois tinham uma... Como é que posso dizer? Sabe aquelas vendas de secos e molhados, aquelas coisas? Vendia de tudo ali, de alimento, né? E eles viviam bem. Aparentemente estava tudo bem. Mas o inferno que se passa na cabeça de qualquer um, esse aí ninguém vê, não é? Então, tinha uma loja de queijos ao lado e o senhor Lambert cismou que ele tinha que comprar aquela loja de queijos, porque ele ia expandir seus negócios. E o que aconteceu? Ele foi ver o preço. Não, ele não conseguia comprar, não tinha dinheiro, mas ele não estava satisfeito com o que ele tinha, apesar de ele já viver mais ou menos bem. Já vivia bem, mas ele queria mais. Então ele foi lá, não pôde comprar a loja, então ele teve uma baita ideia. Ele falou para a mulher dele: já sei, eu vou conseguir o dinheiro para comprar a loja de queijos e expandir a nossa loja. Eu vou dar um golpe no seguro. E a mulher assustou e falou: mas como assim? Nós sempre fomos honestos, nós não podemos fazer isso? Não, nós vamos ser presos, pode acontecer alguma coisa. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Mas como você vai fazer isso? Bom, eu vou ficar paralisado das duas pernas. Ela com medo, mesmo com medo, ela aceitou ajudar o marido. E um belo dia que a loja dele estava bem cheia de gente, ele pega uma escada, porque antigamente aquelas lojas, né, ficavam aquelas prateleiras bem altas, ele sobe na escada e simula uma queda, cai e diz que não consegue mais se levantar. Foi aquele burburinho na loja, todo mundo assustou, tinha várias testemunhas e ele não conseguia mais se levantar. Foi levado ao hospital e os médicos falaram: mas você não quebrou perna, você não quebrou nada. Não, mas eu não consigo mexer as pernas, eu não consigo fazer nada. Então os médicos acreditavam que aquilo era um choque do nervo, porque ele não conseguia mexer as pernas, mas era tudo mentira. Bom, resultado, gente, em 3 meses ele ficou inutilizado, ficou em cadeira de roda e em 3 meses o seguro pagou para ele a invalidez dele. Então ele ficou inválido, a mulher dele ficou por conta de tudo e ele só ali na cadeira de rodas. E resultado, mas pelo menos foi lá e comprou a loja de queijos que era do lado e expandiu os negócios. Só que expandiu e a pobre coitada da mulher ficava lá sobrecarregada e o cara na cadeira de roda, para fingir que realmente ele ficou inútil, né? Não podia levantar. O que acontece? Passa um ano e meio, a mulher estafada, não aguentava mais. Ela falou: essa vida não dá. Eu não consigo mais levar isso sozinha e você só nessa cadeira de roda. Porque quando chegava na casa dele, que ficava acima da loja, ele se levantava, fazia uns alongamentos. Mas na loja ele tinha que fazer de conta que realmente ele tinha ficado um inválido. Então essa senhora Celeste teve uma ótima ideia. Ela disse: já sei, vamos na cidade de Lourdes, onde, né, sabe aquela da santa lá de Lourdes,
vamos lá e vamos simular agora um milagre. Ele falou, mas que excelente ideia! É isso que nós vamos fazer. Contou para todo mundo e olha, nesta época, por causa dele ter ficado inválido, ele ficou muito popular e ele começou a ganhar muito dinheiro, ainda mais que expandiu os negócios. Ele começou a enriquecer mesmo, porque muitas pessoas que nem compravam lá, em outros bairros e tal, porque ele ficou meio famoso. Aí vieram comprar na loja dele, então ele começou com uma certa prosperidade. Foram para a cidade de Dijon e anunciaram que iam tentar um milagre, porque estava difícil levar aquela vida. O que acontece? Chega na cidade de Dijon, não, né? Lourdes, para entrar nas águas e, quem sabe, receber um milagre da santa. Era tudo falsidade, ele chegou lá, a mulher ajudou de cadeira de rodas, de repente, quando ele sai, ele começa a se mexer e simulou mesmo que tinha obtido um milagre e que ele estava bom, que alegria, e todo mundo, foi aquela festa e o povo, oh, um milagre, realmente a santa é milagreira. Tá. Bom, ficou uns dias ali, né, para poder, a igreja poder reconhecer mesmo o milagre, por provar que ele realmente estava andando, que não era só uma coisa momentânea. E um certo dia, depois de uns 5 dias, não sei, mais ou menos, eles voltam para a cidade deles para poder continuar a vida. E ele, salvo, santo, com aquele milagre que aconteceu, e ele ia andar, e ele ia ter uma vida normal, e agora que ele estava bem próspero, né? Então, eles pegam o trem de volta para Paris, e depois de Paris para a cidade de Dijon. O que acontece? Eles estão no trem, a uma certa hora, há um estrondo, eles escutam um estrondo e uma batida muito forte. O trem tinha batido num outro trem parado. Eu não sei como é que... É o destino mesmo, que ele cocriou, tá? Ninguém machucou, ninguém morreu, porém, o que aconteceu? O vagão em que ele estava com ela era o único vagão que era coberto com vidro. Mas a batida foi tão forte que todo aquele vidro do teto estilhaçou, desceu, caiu um pouquinho em cima da Dona Celeste, que ela só teve umas escoriações, e a maior parte todinha caiu, um vidro pesado, porque é um vidro de teto, caiu todinha em cima do senhor Lambert. Ele ficou todo cortado, todo machucado e com um sangramento muito grande, porque cortou ali na perna. Ele foi imediatamente levado ao hospital com um sangramento muito grande que poderia correr risco de vida, e ficou lá. E no dia seguinte ele acordou e o médico veio falar com ele e disse para ele: puxa, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e outra ruim. Aí ele: a boa é que você está vivo, a ruim é que, infelizmente, por causa do teu sangramento e de todos os ferimentos, eu tive que amputar as suas 2 pernas. Cara, olha, gente, vou comentar um pouco do que eu sei da mecânica quântica. Jamais, quando este homem pensou em dar o golpe das pernas, de que não podia mais andar, jamais. Ele fez com a intenção de realmente acontecer alguma coisa. Mas olha o que se acontece. A primeira coisa nesse caso que eu posso falar para vocês é que ou você cocria conscientemente ou você cocria inconscientemente. Ele não sabia que tudo que ele deseja, ele está mandando para o subconsciente, para o universo, tá na energia dele, tá ali vibrando. Não é, olha,
uma coisa que eu quero que vocês entendam nessas explicações é que, mesmo que você esteja aparentemente querendo uma coisa boa, existe uma intenção subjacente a tudo isso. É como um pano de fundo. E isso é o mais importante nesse caso. Sabe por quê? Porque essa intenção, ela tá no seu subconsciente. Ela é meio que a tua consciência. Você tem moral, você tem ética, você é honesto. Tudo que você for pensar, que você for desejar, vai ser baseado nisso. Que faz parte de quê? Do teu grau de consciência. Agora, uma pessoa que dá golpe e que acha que é muito legal enriquecer com golpes, essa pessoa não tem moral, ética, ela é uma pessoa criminosa. E o que aconteceu? Ele achou que ele ia dar um belo de um golpe e que ia ficar por isso mesmo. Então, Deus, o universo, o nosso subconsciente, as energias, elas sabem da nossa intenção que às vezes nem nós mesmos sabemos, porque ela está subjacente. Às vezes ela está no subconsciente e a gente deseja algo, não é pelo que a gente está pensando, é pelo que a gente sente que vem e que a gente nem sabe que é aquilo. Vem uma motivação, sabe? Do teu íntimo. E você acaba confundindo aquilo com as coisas do momento. Ah, não, eu quero ficar rico. Não é porque eu me sinto inferior. Eu quero ficar rico para eu ter mais conforto e oferecer para minha família. Eu me arrumo demais, eu cuido demais deste corpo. Eu sou obcecado pelo corpo. Vamos supor, eu conheci uma pessoa assim. Não é porque eu tenha lá no meu íntimo uma crença de inferioridade, de complexo. Então, eu me sinto rejeitado, alguma coisa assim. Essa pessoa se sentia assim. Ela se sentia mais feia, então ela queria ter pelo menos um corpo muito bonito para que ela pudesse sentir que tinha algo. E ela falava que era por causa de saúde. Só que nem tanto, não era não. Porque uma pessoa que quer cuidar da saúde, ela cuida de pensamentos e sentimentos, porque isso gera doença. Então, vamos lá, essa intenção subjacente aí dele, que era dar o golpe, era um pano de fundo dessa cocriação desastrosa. Não adianta você achar que você vai ter as coisas querendo dar golpe, querendo roubar. Outra coisa, quando ele falou para a mulher e a mulher num primeiro momento rejeitou, esse caso dessa senhora também tem que ser analisado. Por quê? Porque ela rejeitou no primeiro momento, mas depois ela aceitou. Então, ela não foi forte. Então, qual crença que essa senhora tinha também no subconsciente? Não era tão forte a ponto dela enfrentar o marido e dizer, não, eu não vou participar, porque isso é crime. Então, será que quando você tem realmente crenças firmes e fortes, ninguém vai te convencer. Então, ela foi conivente com o crime, por quê? Porque ele a obrigou? Não, ele sugeriu. Ela foi porque ela também já não tinha dentro de si aquela firmeza. E aí, foi tão incrível isso, porque quando ele mandou essa cocriação dele, achando que ia ficar tudo bem, justamente aquilo que ele mentalizou, vou dar um golpe usando pernas. Ou seja, ele deu o golpe e foi rápida a volta, não é? Você deu um golpe, você lesou alguém, o que você usou para isso? Eu falei há pouco tempo agora do arquétipo da balança, que é o arquétipo da medida de pesos, da justiça, do equilíbrio. Vejam bem, tudo no universo tem que estar equilibrado. É a balança mesmo da justiça divina. Então,
É débito e crédito, como o professor Hélio Couto fala. Eu lesei alguém, eu dei um prejuízo. Então tem um débito aonde? É nele? Momentaneamente é nele, naquele que eu dei o prejuízo. Mas é um débito que fica permanentemente na minha conta, até que eu vá ressarcir esse débito. É por isso que muita gente aí, é roubado, os negócios não dão certo, é uma pessoa que tem prejuízos do nada e ela não entende o porquê, ela acha que ela é azarada. Isso é porque fez em outra vida, às vezes fez em outra vida, nessa vida não deu tempo, mas você carrega, porque a vida é um contínuo, ela não é só esse fragmento dessa encarnação. A vida, ela pertence a Deus. Isso que nós temos aqui, que a gente acha que é a nossa vida, que ela é uma só, não é nada disso. Isso aqui é um fragmento da nossa vida, que é a existência com Deus e que é um contínuo e que vai pela eternidade. Isto aqui é uma passagem para termos experiências. E é aqui que vem a cobrança dos débitos. E olha só que interessante, eu lesei alguém, dei um golpe usando o quê? Pernas. Ficou isso, ele mandou isso. E justamente para se fazer o equilíbrio, ele perde o quê? As pernas. Esse caso tem tantas lições, mas é tão absurdo. Então, você precisa fazer o quê? Ele cocriou sem saber disso, porque foi em 1912. Ele cocriou isso, a perda das pernas, inconscientemente. Ele não estava pensando em cocriar, não existiam esses papos naquele tempo. Mas é uma cocriação. Quando as pessoas entenderem que eu estou pensando qualquer coisinha, eu já estou começando a criar no plano astral. E aí, quando eu sinto na mesma sintonia, aí aquilo vai tomando uma forma e baixa na matéria. Quando as pessoas entenderem isso, elas não vão mais cocriar desgraças para si próprias. Por quê? Elas vão pensar, opa, eu já sei que pensamento e sentimento criam. E o que é que eu estou criando? Qual é a minha intenção ao estar pensando e sentindo e querendo fazer isso? Tomar tal atitude, querer tal coisa para mim? Qual é a intenção? Qual é a sua verdadeira intenção? Eu não sei, como é que eu vou saber? É por isso, autoconhecimento, estudar. Estudar muito sobre as coisas, sobre os assuntos, as matérias que ensinam isso. Mecânica quântica, metafísica. Você vai entendendo, observando-se também é uma boa maneira. Eu me observo e vejo. Por que eu tenho tal reação diante de tal evento? Será que eu sou inseguro, medroso? O que tem dentro de mim que eu às vezes uso tanta sabotagem, autossabotagem? Por que eu não consigo prosperar ou não consigo me abrir? Eu sou travado, eu não consigo amizades ou eu não consigo um amor? Tá tudo dentro de você. Você tem que atingir o autoconhecimento, o conhecimento de si, do que está no teu subconsciente, na tua energia, está oculto. E quando você tem isso, quando você começa a descobrir isso, você vai cocriar conscientemente. E uma pessoa que já tem esse conhecimento jamais vai pensar em dar golpe, em lesar ninguém. Por hoje é só. Até logo.